Olá, pessoal, namastê, muita paz, muita luz. A pergunta de hoje é, professor, como são as cidades astrais? Bom, as cidades astrais, elas começaram muito antes da vida na superfície da Terra, né? É claro que nós tivemos no planeta Terra, preste atenção, isso é muito importante, o Projeto Atlante. O Projeto Atlante chegou a ter bilhões de pessoas na superfície terrestre. Antes da transição atlântica, né, antes do chamado dilúvio universal, a grande catástrofe atlântica. Né? Então, naquela época, já coisa de 15 mil anos antes de Cristo, né, começou uma civilização na Terra avançada. Então, o plano astral, naquela época, chegou a ter cidades astrais muito populosas. Muito. Porque todas as vezes que um projeto num planeta é inaugurado, toda uma estrutura no mundo espiritual, no mundo astral, tem que ser preparada antes de se preparar qualquer coisa no plano físico. Porque tudo começa no plano astral para depois se manifestar no plano físico. E o plano físico sempre é transitório para as almas. Elas retornam constantemente para os planos astrais. Então é óbvio que já naquela época já existiam, né, milhares de cidades astrais em torno do globo terrestre. Mas à medida que houve a transição planetária e bilhões foram embora da Terra, aí há 8 mil anos antes de Cristo, nós vamos começar um novo projeto Terra na Idade das Trevas, né? Mas todas as construções astrais não foram destruídas, elas sempre permaneceram lá. E aí, à medida que a população da Terra foi aumentando, era muito importante, porque as transmigrações estelares chegavam aqui e já tinha uma infraestrutura no astral pronta, esperando por elas. E elas iam habitando essas cidades astrais e preparando a sua encarnação nesse planeta. Entendeu? Então, nós temos cidades astrais de milhares de anos de existência. Tá? Elas foram já construídas, mas é óbvio que elas sempre são aperfeiçoadas, sempre são reestruturadas para o momento planetário em que nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, nós temos 8 bilhões de almas encarnadas e nós temos um volume de quase 3 a 4 bilhões de almas no mundo espiritual. Então, é uma população muito grande ao redor do planeta no plano astral. Tá ok? Então, é muito importante que nós tenhamos a ideia de que, se for necessário, rapidamente, os construtores estelares preparam cidades inteiras. Eu, na década de, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu fazia projeção astral para cidades astrais e um dia um dos meus guias espirituais me levou para uma cidade totalmente vazia. Uma cidade com construções incríveis, totalmente vazia. Eu falei para ele, mas né, o que é essa aqui? Ele falou, olha, se for decidido uma transição planetária catastrófica, né, nós teremos onde abrigar os espíritos que estarão partindo da superfície. Tem toda uma infraestrutura montada. Né? Se não houver essa transição holocaustica, que estava até programada para a década de 60, aquela coisa toda, ao longo da história, nós poderemos trazer muitos espíritos de outros orbes, que em 50 anos chegou 4 bilhões de almas na Terra, em 50 anos, depois de 69, 4 bilhões de almas. Então essas almas primeiro elas têm que se instalar no astral, para depois descer ao plano físico. Então, toda uma infraestrutura existe. Então nós temos cidades astrais, né, que é a verdadeira morada do espírito. Nós somos seres das cidades astrais. De vez em quando escolhemos descer a planos densos da matéria para viver alguma experiência para a nossa consciência, para a nossa alma. A coisa mais importante que todos vocês têm que carregar em suas vidas aqui na Terra é o seguinte: não somos deste lugar. Nós estamos aqui, mas a coisa mais importante é retornar à nossa verdadeira casa e à nossa verdadeira natureza. Quando morrermos, vocês não devem sentir que perderam nada. Vocês devem sentir que seus pais, seus amigos, seus irmãos e você mesmo retornou à sua verdadeira morada, no seu verdadeiro lugar, onde nós somos mais compatíveis. Então,
As cidades astrais são as nossas verdadeiras moradas no universo e na galáxia. Ok? Então é isso. Vídeo mais. Assine a plataforma de streamer do Professor Laércio e ajude a divulgar essa ideia para a evolução da espiritualidade em nosso mundo. Namastê.